Olá pessoal, bem-vindo ao podcast A Voz dos Animais. Eu sou Andréia Cesso e hoje eu tô aqui continuando essa jornada com a Lu, essa primeira temporada. Muito grata, Lu, por você estar aqui. É uma honra estar aqui, uma alegria. Vamos gravar hoje num ambiente diferente, espero que vocês gostem. E vamos começar hoje falando sobre medicina integrativa. A medicina integrativa, ela é uma prática que abrange o ser, o paciente como um todo. Então, além do estado físico, também a gente considera o estado emocional, ambiental, social, espiritual. Então, a gente consegue ir mais a fundo no que aquilo está se mostrando naquele momento. Então, Lu, a gente poderia falar um pouquinho sobre as práticas integrativas, a importância e explanar um pouquinho para vocês, né? Para todo mundo saber melhor e entender aonde que ela chega. Porque a gente tava batendo um papo que eu achei muito interessante que você comentou, essa questão de que não necessariamente a gente precisa deixar de lado a questão da medicina tradicional, Sim. contemporânea, alopática. Ela é muito, na minha visão também, como na sua, e também nós que fazemos, trabalhamos com a medicina integrativa, é muito importante para a gente também dar andamento, se for necessário, com a medicina tradicional. Então a gente nunca deixa de lado porque já vai estar no físico aquilo que chegou, né? O paciente que chegou pra gente vai estar já com uma queixa relacionado já ao que está no físico. Assim, se fosse uma questão só emocional, eu acho que seria um ponto até muito legal, né? Sim, mas a gente ainda não está nesse nível, né, de consciência. Normalmente o paciente chega pra gente com uma dor física, né, um sintoma, e é importante a gente ter esse olhar onde a gente integra todas as medicinas, né, a medicina clássica, cartesiana, junto com a medicina integrativa, um olhar mais holístico, entendendo que esse paciente ele não é só um corpo físico, né, ele tem um corpo emocional, ele tem um corpo psíquico, ele tem um corpo energético e espiritual. Então, a gente aplica a medicina através dessa percepção de que esse paciente ele é um ser completo com todos esses corpos, né? Então, por isso a gente vai trabalhando as raízes desses problemas, né? Exato. Sem excluir a medicina alopática clássica, óbvio, porque se tem um sintoma importante, muitas vezes no agudo, né? A gente precisa fazer essa intervenção para que aí depois a gente vai desdobrando essas informações, né, desse paciente para chegar na raiz, né, do que realmente causou toda essa questão física, né? Sim. E é muito importante a gente entender que quando está no físico, a gente pode olhar com mais profundidade, não necessariamente que precisa chegar a esse ponto de se manifestar a doença ou qualquer outro tipo Sintoma, de né? sintoma, né, no corpo. Mas é muito importante que a gente consiga olhar para tudo isso de uma forma muito mais profunda, né? E fazendo esses caminhos, porque por mais que a gente naquele momento consiga entender o que está acontecendo dentro da medicina clássica, a gente vai ter que aprofundar para saber aonde que é essa raiz. Sim. Porque senão isso vai voltar, vai formar os novos gatilhos e isso vai continuar se manifestando. E aí, né, o tutor vai chegar e vai falar, nossa, mas a gente já tratou, ficou bem por um tempo, mas retornou o mesmo sintoma. Por quê? Em termos mais práticos, né, por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma cistite recorrente, então ele trata ali com a medicina clássica, toma medicamento, melhora,
passa um tempo, ele volta a ter os mesmos sintomas, aí chega uma hora que nem mesmo a medicação alopática vai resolver, né? Daí às vezes chega nesse ponto, né? E aí é onde a gente chega, né? Nós médicos integrativos, para que a gente possa oferecer esse auxílio, né? Para esse olhar mais amplo, né? Então, o que está acontecendo de fato para que esse paciente traga esse sintoma, né? Num olhar mais profundo, mais holístico, entendendo tudo, né? O ambiente que ele vive, a família que ele convive, a alimentação que ele tem, a rotina dele, como ele percebe o dia a dia dele, né? Então, tudo isso realmente é o que traz a raiz, né, desse sintoma. E aí, quando a gente consegue acessar essas informações, fica mais fácil a gente realmente promover, né, ajudar esse paciente a promover um processo aí de autocura mesmo, né, de autocorreção, que o corpo faz isso o tempo todo. Então, a gente traz essas ferramentas com esse olhar para que realmente tudo isso possa ser acessado, né? E aí sim, chega uma hora que esse paciente tem a cura, né, dessa cistite, não vai ter mais sintoma, né? Então, isso que é o objetivo principal da medicina integrativa, né, Débora? Com certeza. E a questão das medicinas integrativas, a gente poderia discorrer um pouquinho, né? A gente vai falar ao longo desse podcast, uma por uma, né? A gente vai trazer convidados, né? E vamos entrar mais a fundo em cada, mas a gente pode falar. E lembrando que a medicina integrativa, toda hora ela está sendo descoberta com outras tendências novas, com outras descobertas, com outras pesquisas, com outros tratamentos muito profundos também. Então, é uma coisa que não para, né? Sim, tá em plena expansão, né? E de alguns anos para cá a gente já tem acesso a grandes ferramentas, né, técnicas terapêuticas que são bem potentes. Então, tudo isso já está disponível para que a gente possa acessar, né, e conforme a gente vai acessando, a gente como médico veterinário, tutor, né, também buscando esse tipo de auxílio e também se olhando, a gente consegue realmente ter um resultado bem bacana, né. E são vários, né, recursos, técnicas. E eu acredito que não existe nenhuma melhor do que a outra, existe o caminho daquele indivíduo, daquele paciente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né? E o conhecimento, claro, a gente vai estudar tudo isso, mas vivenciando a gente consegue ter essa sensibilidade de oferecer, né, para esse paciente, para essa família, todos esses recursos, né? Se eu não faço, por exemplo, acupuntura, eu vou indicar um colega que faça. Então, a gente tem esse espírito de equipe, né, dentro da medicina integrativa, que é bem potente e muito saudável, né, com muita amorosidade. Claro, somos pessoas, humanos, com egos, mas eu acho que quando a gente realmente está na posição de auxílio, né, desse paciente, e a gente consegue, sim, promover esse auxílio de uma forma mais ampla, né? Porque o paciente é um ser que ele precisa de um auxílio. É a mesma coisa que a gente vai numa terapia. Eu estou precisando de ajuda por algo que eu não estou entendendo dentro de mim, então eu preciso de alguém que já tem esse conhecimento, ele vai me ajudar a acessar certos locais, certas coisas que invadem ali a minha mente que eu não estou conseguindo desenvolver e tenho N dificuldades. Mas eu estou falando isso porque é a mesma coisa o paciente que chega para nós, né? Com aquela queixa, com aquele sintoma físico. Só que ele não é pertencente a mim, chegou até mim porque eu posso auxiliar, né? Eu vou tentar fazer do máximo de todo o meu conhecimento a trazer um benefício para ele e para a família. Então, ele não é o meu paciente, né? Ele é um ser que está necessitando de auxílio. Então, a gente vai ter, é natural, pelo menos na minha visão, a gente procurar outras pessoas que também possam ajudar nesse processo. Sim. Porque eu não sou detentora de todas as informações. Então,
muitas vezes eu posso entender que aquilo que eu estou fornecendo para ele chegou no momento que ele vai precisar agregar um outro tipo de medicina. Exato. E aí é muito importante que a gente tenha essa união entre os profissionais, porque é sobre o paciente, é sobre, nesse caso aqui, é sobre o animal, não é sobre você. Não é disputa de ego. Não é disputa de exato. Isso acontece muito, né? E quando a gente domina, por exemplo, uma técnica, um recurso terapêutico, a gente sabe até que ponto a gente realmente está auxiliando aquele paciente, né, Déia? Então, com a experiência que a gente vai adquirindo, bom, eu já sei, eu fiz, sei lá, algumas sessões de microfisioterapia no paciente, ele não teve a melhora que eu já estou acostumada a observar em outros pacientes, né? Número de casos que a gente vai experienciando, a gente vai tendo uma resposta que a gente consegue perceber se aquilo é ou não um caminho para esse paciente. E aí é a hora da gente chegar e, né, indicar para uma outra técnica, um outro colega, mas que realmente a gente possa ter essa humildade, né? E entender, e ter essa sensibilidade de entender que para aquele paciente existe outro caminho. E é muito legal, né? Quando a gente encaminha realmente e a gente tem esse feedback, nossa, melhorou, foi muito legal, mas o que você fez também foi importante para que ele pudesse acessar aquele outro caminho onde realmente ele teve uma melhora mais significativa. Eu acredito nisso, né? Nada é por acaso. Então, as coisas vão acontecendo, esse paciente ele vai sendo tratado dessa maneira, mas através desse caminho que é o caminho dele, né? Dessa família também, né? Então, a gente precisa ter essa humildade, essa sensibilidade. Né? E aí sim a gente está praticando uma medicina integrativa, né? Sem excluir nada. A palavra integrativa é integrar, né? Exato. Não é uma coisa só. Sem verdades absolutas. E voltando à analogia que eu estava falando sobre a terapia, quantas vezes, pelo menos para mim, funcionou dessa forma? Quantas vezes eu cheguei numa terapia e chegou um momento que a própria terapeuta falou assim, olha, seria muito interessante você agregar isso e numa constelação sistêmica. Para você trabalhar mais a fundo essa questão que eu estou te falando, para você olhar melhor para tudo isso, né? Vai acelerar o processo. Sim. Vai acelerar o processo. Você vai conseguir olhar para outras coisas que aqui talvez ela não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo atingir. Não é a questão dela. É a questão do meu psique, das minhas crenças. Então é a mesma coisa com qualquer outra medicina integrativa, né? Que vai abordar o paciente. Existe um caminho muito intuitivo nisso tudo, né, Déia? Tanto da gente como profissional, quanto do tutor, e a gente precisa estar atento a ouvir esse tutor, que muitas vezes a gente traz como uma verdade, uma opção ali de tratamento, de recurso, mas a pessoa chega e fala, ai, doutora, mas não estou sentindo, né? Então vamos ouvir isso, né? Porque não faz sentido a gente querer impor nada, né, para essa família dentro do que a gente acredita ser bom, né? Então, por isso que a anamnese é muito importante, a gente ouvir a história dessa família, ouvir até que ponto essa pessoa, esse tutor, está preparado para acessar tudo isso. Porque a gente está falando aqui de técnicas e recursos muito profundos, né, Déia? Então, a gente precisa se colocar realmente numa postura de neutralidade e sem querer impor, sem julgar, sem criticar, né? Que isso é muito comum, né? E conforme a gente vai avançando, vai amadurecendo dentro dessa posição de ajudante, que é o que nós somos, a gente realmente perceber até onde aquela pessoa, aquela família está disposta a ir. Porque o animal está sempre disposto, viu, gente? A gente vê isso de uma forma linda, eles querem sempre estar bem, né? O compromisso deles é com a vida, eles vivem o momento presente, então eu quero ficar bem, né? Não tem essa coisa que nós, seres humanos, fazemos, né? Tipo, lá dentro, meu inconsciente, eu não quero me curar, não, porque talvez essa doença está me trazendo algum benefício, né? Os animais não fazem isso. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para o tutor, para a família que está trazendo esse animal para a gente. Isso é muito importante, né? Ter essa sensibilidade. É um ponto muito importante mesmo. Saber, eu acho que você falou tudo. É saber até onde ir.
Porque às vezes os tutores eles não querem avançar, não querem olhar para aquilo. E tá tudo certo, não, talvez não seja o momento mesmo, então a gente tem que respeitar. E sim, o animal, mais uma vez, como você falou, eu vou repetir, que eu acho que isso é muito importante. O animal, ele quer ser curado, ele quer ficar bem, ele quer ser feliz, ele quer ser alegre, ele quer viver o presente. Ele quer o máximo da vida. Ele quer o máximo da vida. Coisas que nós também devemos cultivar isso, sim, né? Porque nós viemos aqui para ser feliz, para ser alegre, para viver nossos sonhos, para acontecer, lógico, o desafio sempre vai acontecer tanto para nós como para os animais não humanos. Sempre vai acontecer desafios, porque é através dos desafios que a gente consegue evoluir. Mas a gente tem que saber, até naquele momento, aonde que a gente vai. Exato. Mas aí existem os mecanismos do inconsciente, né, da nossa psique, que realmente, por mais que a nossa consciência, a nossa mente fala, eu quero sarar, eu quero ficar bem, quero ver meu cachorro bem, mas tem algo ali no inconsciente que te fala o contrário, né? Tipo, não é permitido você ficar bem. Né? Existem infidelidades ocultas, aí a gente vai falar um pouco disso na visão sistêmica, que realmente faz com que isso tudo se mantenha ali, e é por isso que a gente vê isso assim na prática, né, do dia a dia de atendimento. Às vezes você traz, né, uma cartela, uma gama de opções para aquele tutor e ele fala não, mas eu fiz, não adiantou, não quero, não sei o que, não acredito, e ok, tá tudo bem, ele vai, a doença física vai persistir ali e para ele tudo certo, ali é o que é possível para ele, né? Então a gente não pode também se deixar consumir por isso, né? Tipo, nossa, mas tem tanta coisa para fazer ainda, a pessoa não quer. Gente, ela não consegue, ela não quer, é o poder de decisão, né, de cada um. E aí a gente tem que respeitar, né, uma postura bem adulta, né, quanto a isso, porque nós, veterinários, né, na área de saúde, a gente quer salvar todo mundo, né? É um arquétipo muito potente dentro dessa consciência coletiva. Então a gente quer salvar, mas às vezes aquela família, ela vem te pedir ajuda, mas ela não quer ser salva, não. Então tá tudo certo. E a gente não salva ninguém, né? A gente só tá ali ajudando mesmo, mas tudo acontece, as curas acontecem em cada indivíduo, né? No processo interno de cada um. E talvez essa ajuda... ele quer buscar ajuda e essa ajuda chega para ele de uma forma só para mostrar, tipo assim, não, realmente não tem nada o que fazer. Exatamente. Né? E é muito mais fácil isso, né, gente? A gente fala, nossa, eu sou um coitado porque isso e aquilo acontece. É melhor eu aceitar. Isso. A vitimização. E aí tem, por isso que eu comentei da questão psíquica mesmo. Existem muitos caminhos e hipóteses que faz com que esse indivíduo adoeça, o cachorro dele adoeça, enfim. E a gente tá ali como ajudante, só, mais nada. Sem salvar ninguém, querer salvar ninguém, né? Que é muito pesado pra gente, porque a gente não dá conta e ninguém salva ninguém, realmente. Né? E a gente não entrar no julgamento daquele processo. Quantas vezes também a gente não quis avançar em certas coisas, olhar, é difícil olhar para as nossas sombras, né? Para esses lados um pouco mais desafiadores, esse lado diferente da nossa essência. Existe sempre uma luz e uma sombra dentro de nós. Então olhar para essa sombra, muitas vezes, é muito difícil, é muito desafiador. E às vezes você não quer encarar ou não está preparado naquele momento para seguir aquela jornada, né? Então é respeitar, porque cada um vive o que é possível, naquele momento. E o animal, fazendo parte daquela família, se a gente for pensar, ele também está em ressonância com aquilo. Não que ele queira, mas existe também ali um padrão que ele também vai aprender muito com aquilo. Sim. Então a gente respeitar tudo isso. Pra mim, eu vou falar de mim agora, é difícil, eu venho trabalhando essa parte pra gente não entrar na dó. Né? A dó é um lugar onde a gente perde muita energia
E a gente acaba não conseguindo, nesse lugar, nesse sentimento, poder ajudar efetivamente. Sim, e quando você tem dó do outro, você faz com que ele enfraqueça mais um pouquinho. Porque se você não reconhece a força que ele tem, a potência que ele tem de realmente se curar, acaba que você faz com que aquela força vá diminuindo. E aí, isso é muito forte, né? E normalmente com os animais a gente faz isso, né? Ah, meu cachorrinho, meu nenezinho, meu gatinho, a gente fala com eles como se fossem crianças, né? Principalmente nós mulheres, e realmente a gente entra nesse lugar fácil, assim, ai, que dó do meu cachorro porque ele tá com um problema crônico, como que é isso, e nossa, coitadinho, e às vezes, assim, na maioria das vezes quando a gente vê isso no campo, né, sistêmico, ou mesmo através da micro, enfim, a gente consegue saber qual a percepção do indivíduo perante o que ele está vivenciando, a gente vê que não é nada disso. Ele não é coitadinho, não, né? Ele olha de frente para aquele sintoma, aquela doença, ele está disposto sim a mudar isso para melhorar. E a gente precisa sair desse lugar, né? De achar que a gente é maior, que a gente é melhor, que a gente é mais forte, né? Aí o que a gente comentou, falando dessa coisa do ser humano achar que ele é o potente, que ele é o topo da cadeia, porque ele que manda no planeta, essa era antropocêntrica que a gente ainda vivencia, né? A gente ir para o nosso lugarzinho, né? De não, gente, os animais têm muita força, então a gente precisa reconhecer isso. É um grande passo. E eu acho que olhar também a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é aquele lugar aonde você é responsável por tudo que acontece com você. Não existe o acaso, não existe algo que venha para te prejudicar, porque é a parte Sou coitadinho, sou coitado da vítima. Então a gente tem que olhar para aquilo. Se está acontecendo alguma coisa, tá te trazendo aquilo que você está emanando naquele campo, né, energético. Não existe nem karma bom nem karma ruim. Tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe, tanto do bem quanto entre aspas, do mal. Não necessariamente do mal, mas todas essas energias que você coloca, é só você olhar para dentro. O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? Quais são os pensamentos que eu alimento dentro de mim? Sim. E isso vai ressoar para fora. Então, se a pessoa, por exemplo, alguém falou alguma coisa que te ofendeu, né? Mas o que tem em mim que dá poder para aquela pessoa me ofender? Né? Porque a ofensa ela só existe dentro de mim. Às vezes a pessoa tem até a intenção de te fazer mal, no sentido de estar com raiva de você e tudo mais, mas se você não tiver aquilo realmente ainda para ser trabalhado, não vai te atingir, né? Isso é fato. E aí é muito difícil isso, né, Deli? Porque realmente é muito mais fácil a gente falar, coitado de mim, fui agredido, fui ofendido, mas realmente, e por que aconteceu? Para que aconteceu tudo isso, né? E os animais, eles não fazem isso, tá, gente? Eles não ficam na postura da vítima. Não existe. Eles não são vítimas. Então, na natureza é tudo muito preciso, correto. Então, se a gente observar os animais selvagens, é lindo. Porque não tem espaço para esse e se. Não tem isso. Então, os animais estão ali num equilíbrio constante, né? Presa, predador. Você é especialista na área, pode falar muito melhor do que eu. Mas assim, conectados com a essência deles, então tá tudo certo. Aquele indivíduo que é um ancião, que tá adoecido, ele vai ficando para trás. Chega uma hora que o bando vai, segue, deixa aquilo lá para morrer e tá tudo certo. Não tem coitadinho não, gente. O que tá lá morrendo, ele sabe, chegou a minha hora e o meu clã tem que persistir, a vida tem que continuar. Então aqui existe paz nesse movimento, né? Então, os processos, né? Então, é só a gente observar, gente. É aprender com eles. Pra gente se livrar dessa coisa de sofrimento, né? Que é muito forte ainda pra gente, né? Aquilo que a gente falou, acho, no episódio anterior, né? A dor existe, sim, mas o sofrimento é opcional.
E mesmo na medicina clássica, né, você estava falando, depois me veio isso, né, você é cirurgiã, né, enfim, se a gente pensar na medicina clássica, às vezes você faz lá a técnica, operei o cachorro, fiz o procedimento perfeito, correu tudo bem. Aí vai lá, o cachorro acontece uma complicação, você fala, gente, mas da onde que veio isso? Né, porque estava tudo certo, os exames estavam bons e o que acontece ali, né? Então a gente vê isso mesmo na aplicação da medicina clássica, né? E muitas vezes quando o profissional não consegue acessar esse lado mais integrativo, ele acaba sofrendo muito, né? Muitas vezes, tipo, nossa, mas eu não aceito, eu digo no paciente, como assim não aceita? A gente só é instrumento, né? A gente não está no controle de nada. Essa sensação de controle que a gente tem quando a gente está operando um animal, o anestesista, né? Eu falo que o anestesista brinca de Deus, né? Controla tudo ali, frequência cardíaca, pressão, não sei o quê. Mas aí mesmo fazendo tudo certo, de repente o bicho, pum, morre. Não, o que aconteceu? Até, né? Você fica buscando e tal, acho que foi isso, às vezes não tem muita explicação, né? Então existe uma força maior, né? Que controla tudo. Sim. Então isso a gente vê na prática da medicina clássica também, né? Medicina não é algo exato, né? Sim. São baseados em evidências, em estudos, avança na ciência, mas ela tem um processo que é dela, né? Natural. E o que você comentou, né, da questão da cirurgia, como que eu faço, como que eu converso e também coloco quando precisa fazer alguma cirurgia ou até mesmo quando é indicado alguma cirurgia. Vamos sentar aqui juntos, né? Então, porque o animal, gente, o animal é filho dele, é como se uma criança não pudesse falar. Você vai e leva sua criança de 2 anos, 1 ano, ela não vai ter discernimento para tomar decisão ou de explicar alguma coisa. Talvez ela até consiga ali dizer o que está sentindo, uma criança, mas um bebê é a mesma coisa da gente relacionar com o animal. Então a responsabilidade e as decisões estão em você. É a sua responsabilidade. Então o tutor, a gente que é dono que está com esses animais mais próximos, esses tutores de pets, a gente também tem que sentir o que o animal está precisando. Começar a gente a afinar um pouco essa sensibilidade. Sim. E quando eu converso com o tutor sobre a relação de alguma cirurgia, de acontecer alguma cirurgia, da possibilidade de ter cirurgia, eu sento e muito amorosamente pergunto: o que você sente? Sim. Essa conversa mesmo, não precisa, mas o que você sente? Eu já falei assim: olha, eu não vou fazer essa cirurgia. Não, mas precisa, não sei o que lá. Não vou fazer. Acho melhor a gente adiar a cirurgia, porque a pessoa estava totalmente desequilibrada. Sim. Com muito medo, com muita ansiedade. Isso desestabiliza a gente. Sim. E o animal também. Ele está em ressonância energética, lembrando, e principalmente né? Com essa família, o animal, com esse tutor, né? Ele está recebendo essas... Sim. A essência dele quer sempre melhorar, mas existe toda uma informação que ele recebe, então por isso que é importante parar com essa coisa de coitadinho, porque chega uma hora que ele se percebe coitadinho mesmo. Cadê a força que ele tem na essência? Tá ali, né? Foi totalmente colocado embaixo do tapete. Então por isso que aí ele se torna vulnerável, né, dele. E aí é muito importante isso que você está falando. Nós, como ajudantes médicos, enfim, terapeutas, a gente precisa ter essa sensibilidade e perceber como que tá ali, né? Essa questão toda da confiança, né? Da questão energética, às vezes está totalmente desequilibrada. E aí, qual a chance da cirurgia dar certo, né? Então, se a gente for não ver... depende só de Não nós depende ali, só né? do procedimento, da técnica, do material, não, gente. Tem algo muito maior aí, né? Muito maior. Não é só um corpo físico, né? Voltando de novo para a gente entender essa medicina integrativa. Não é só um corpo físico. E esse corpo está respondendo
a tudo, né? As informações, ao emocional, a energia, ao espiritual, que eu chamo dessa força maior, né? Sem falar de religião aqui, tô falando de algo que move tudo que a gente conhece, né? Essa energia vital. E aí, gente, é isso. Então, a gente tem que realmente se colocar ali de uma forma bem humilde, né? Pra poder fazer isso, né, Déia? Porque às vezes pode até, numa postura como a sua, o tutor virar e falar assim, então, mas como assim, né? Como você não quer? Como, né? Porque às vezes a pessoa questiona também. Então você tem que se manter na sua postura de um adulto mesmo. Questione e aí eu explico o porquê, tudo que a gente está falando aqui. A gente precisa bancar isso, né? Precisa. Tem um preço a pagar. E é uma coisa que eu acredito, isso é muito importante para eu seguir com o meu trabalho. Sim. Eu não posso negar isso. Eu não estou negando de fazer alguma coisa, mas eu não posso tomar aquela decisão também, sozinha. Que fala também da gente, né? Porque naquele momento você sentiu ali que não tinha nenhuma possibilidade, né? Um ambiente saudável, enfim. E aí você também fica instável, né, gente? Porque é tudo junto, não separa nada, né? Então a gente tá ali, não é à toa. Eu acredito muito nisso. As pessoas que vêm buscar ajuda de alguma maneira, a gente tem algo para dar para aquela pessoa, sim. Talvez não do jeito que ela imaginou, talvez não do jeito que a gente esperava, mas sempre tem. Porque senão nem conecta. Eu acredito nisso. Nem chega. Nem chega. Nem chega. Acredito. Então, tudo isso é um processo evolutivo mesmo, tanto nosso quanto das pessoas que chegam, né? É uma troca sempre. Existe também, lógico, né? A gente tá falando em casos que a gente pode conversar, de alguma cirurgia mais específica que a gente pode adiar, mas existe também as urgências e as emergências. Que aí não tem, né, muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, mas a gente olhar também que isso influencia, né? Esses sentimentos, eu sei. É claro que daí você deve estar falando assim, mas poxa, meu animal, sei lá, foi atropelado e tá... E talvez, será que vai sobreviver, não vai sobreviver? Mas até nessa hora da urgência e da emergência, a gente percebe... Eu trabalhei muitos anos em rotina de hospital também. A família, a pessoa que chega ali com aquele animal, que tá, apesar de tudo, que às vezes realmente está num quadro, né, pré-coma, uma hemorragia, um risco de morte iminente, se a pessoa lá entra no teu consultório, no teu trabalho ali, acreditando no que você está oferecendo, gente, o negócio flui de um jeito que às vezes até a gente se surpreende, fala, nossa, tinha tudo para morrer e tá lá. No dia seguinte parece que nada aconteceu. Mas porque existe toda essa egrégora de força, né? De pensamento, de fé, de energia, que tá ali tudo trabalhando junto, né? Sim. Então, pelo menos, eu acredito que você também, né, Déia, pelo tempo de experiência que você tem, a gente vivencia isso muitas vezes, muitas. E por outro lado, algumas coisas simples, que a gente fala, isso aqui é tranquilo, né? Rotina. Gente, dá tudo errado. Rotina. Oh, meu Deus, como que é isso, né? Porque realmente existe ali toda uma força psíquica, emocional, energética para não fluir o negócio, né? E até mesmo nesses casos de urgência, emergência, de entrar em algum procedimento, eu gosto muito de conversar com o tutor, sabe? Olhar nos olhos dele e falar, nós estamos fazendo melhor. Então, tenta ao máximo se conectar com bons pensamentos, com boas energias, né? Acolher tudo isso. Com amorosidade mesmo. Com amorosidade. Agora, algo desafiador para todos nós, mas se aconteceu, a gente tem que estar junto em todo esse movimento. Então não é simplesmente só uma técnica, isso eu sempre falo, eu sempre. Sim. A gente se conectar com o ser humano que está ali na nossa frente, né? Que tem dor, que também tem essas questões, né? Ali sempre é um processo desafiador, mas quando a gente consegue se conectar de fato, né? Muda tudo, gente, muda tudo, porque realmente a pessoa consegue, ufa, ai, nossa, eu confiei nela, eu confio, ela tá me vendo, ela tá vendo o meu animal, né? Porque senão não existe essa conexão, daí existe uma janela, uma porta gigantesca aberta ali de possibilidades que são negativas mesmo, né? De não confiança,
de medo, de ansiedade, de pânico, de desespero. Então, às vezes, basta só um olhar, você pegar na mão da pessoa e falar, ó, a gente vai fazer o melhor, a gente tá junto, confia. Confia, né? Vamos, só respira. Isso aí, às vezes só um olhar, gente, já muda toda a história. Então, por isso importante. que a gente precisa, isso seria muito importante, né? Não sei hoje, né, como estão as universidades, mas ter os profissionais receberem já esse conhecimento, né? De olhar um outro ser humano que está chegando, mesmo nós veterinários, a gente não cuida de gente, a gente cuida de animal, entre aspas, mas ter esse olhar amoroso, né? Que faz total diferença para os resultados, né? Total. Respira. Em primeiro lugar, gente, todo o processo desafiador na vida é respirar. Aprendi muito isso. Respira, respira. Respira, deixa entrar dentro essa sua força, né? Que é vital. Sim. Então, nos momentos de desespero, respira bastante. Imagina uma luz muito bonita à sua volta, azul de proteção, um azul também que, né, do que você queira acreditar, que esteja te banhando, né, de muitas bênçãos, e fazer esse exercício. Quando a gente respira, a gente se conecta, principalmente com a nossa intuição, né? Com o nosso cérebro arcaico mesmo, intuitivo, que é o que mantém a gente vivo até hoje no planeta, os animais também. E aí, por isso que existe essa paz, né? Depois do... Vem uma paz, gente. Por quê? Porque você está se conectando com o que é real mesmo, né? Com a tua essência do intuitivo que te mantém vivo. E aí, por isso que é aquela coisa de soltar o controle mesmo, né? De, ok, confia. Isso é muito importante, que a gente tem que fazer isso no dia a dia, né? Porque no dia a dia. O dia a dia é desafiador, né? A gente está falando de situações extremas, né? Uma emergência, uma urgência, mas no dia a dia, muitas vezes a gente dá uma surtada. Então respira, né? Conecta, põe os pezinhos na grama lá, fica lá 2 minutinhos, a gente faz total diferença. A terra, né? Nossa mãezinha Gaia, sempre nos apoiando. Nos nutrindo. Acolhendo. Nós somos natureza, lembra? Primeiro episódio, quem não assistiu já vai lá e assiste. Sim. E eu acho que a gente pode só comentar algumas práticas, né, de medicina integrativa. Às vezes a gente está falando bastante coisa sendo bem profunda aqui, mas as pessoas falam assim, tá, mas o que pode ser usado, o que não pode? Então a gente vai citar algumas aqui. Então eu vou começar. A microfisioterapia, que a gente vai também conversar, né? Vou entrevistar a Lu, porque a especialidade dela é incrível. É uma medicina, assim, super potente. A acupuntura, que a gente comentou, os florais. Existe as medicinas quânticas também, né? Existe a medicina terapêutica também, que eu atuo. Existe também a comunicação intuitiva também, que eu trabalho com os animais, que ajuda bastante nesse processo de reconhecer algumas coisas muito mais profundas, porque está vindo a comunicação, né? O animal está se comunicando e está mostrando para você também. Então é uma ferramenta que ajuda, até mesmo numa consulta normal, geral, né? De a gente entender um pouquinho mais de um comportamento que até está desencadeando alguma coisa que está no físico dele para uma coisa comportamental que ele não conseguiu, que ele não está conseguindo lidar com ele mesmo. Reiki, aromaterapia, cromoterapia, adoro. A visão sistêmica, né? Trazendo as constelações sistêmicas familiares, tanto para a veterinária quanto para os tutores, né? A gente já atua nessa área, né, como terapeuta multiespécie, através das constelações também, né? Eu pratico essa terapia sistêmica, nem sempre a gente abre uma constelação, mas a gente vai auxiliando essa família nas questões que ela traz, né? E aí por isso que a gente fala do olhar holístico, né? Holos, né? O todo, né? O todo. Então, todas essas ferramentas que a gente está comentando, né, a intenção é trazer, né, convidados para que cada um fale da sua especialidade.
E aí vocês vão adquirindo esse conhecimento, sabendo quais são essas ferramentas, quais são esses caminhos, né? Porque às vezes a gente, hoje em dia está tudo na internet, é muito mais fácil a gente ter acesso, mas às vezes a gente nunca ouve falar, né? E aí de repente pode ser um caminho potente aí para auxiliar vocês também, né? Existe também as rodas de cura com música também, que é uma coisa que eu atuo, música terapia também que eu faço, com tambores, né, com sound healing. Então é algo muito potente, são vibrações, né? São potências, são altas vibrações que a gente consegue, que vai dentro das células e consegue até curar. Muitas vezes, né? Consegue alterar o padrão vibracional daquelas células. Sim. E dentro da medicina integrativa, né, Dé, a gente vai falar agora também de que são medicinas clássicas, mas que também são muito necessárias para esse olhar integrativo. A nutrologia é super a base alimentar desse indivíduo, né? Dentro da medicina veterinária, eu ainda não tenho conhecimento, mas é uma coisa que eu gostaria muito de estudar. A própria medicina ayurvédica, né, pode ser aplicada nos animais também. Então tem muita coisa legal, né, para a gente conseguir auxiliar esse paciente de uma forma com esse olhar integrativo mesmo, né? Sim, também eu gosto bastante, eu acho que agrega muito, até mesmo para o tutor, que é a medicina germânica, né? Sim, a medicina germânica. Que aí eu posso falar também um pouquinho, que é o que eu pratico, né? A leitura biológica está dentro da microfisioterapia, né? Do que a gente aplica na sessão. É também um olhar muito lindo e potente também, né? Porque parte da percepção de como esse indivíduo percebe o que ocorreu com ele, qual foi o órgão acometido, por que ele está doente, né? No físico, mas entendendo o que a psique dele gerou para que ele ficasse doente, né? Então também é bem potente. Bem legal. E tem muitas coisas que estão sendo, que já existe na medicina humana e que a gente vai transportando aqui, né, para os nossos animais. Também tem aí tratamentos que são mais biológicos, né, que eu também atuo bastante, que são as células-tronco. Né, eu tenho mestrado na área, então eu já tenho um longo tempo de experiência e de pesquisa em relação a isso, e traz resultados maravilhosos, e nada mais é do que um medicamento natural do próprio corpo. O próprio corpo produz e a gente só aplica para que ele mesmo possa se potencializar ali e ter as regenerações. Então também é algo muito potente, também a gente faz também esse tratamento e utiliza, né? A osteopatia, né? Dentro das terapias manuais sutis, que é a área que eu atuo, né? A gente tem a osteopatia, que também a gente pode entender esse paciente, né? Faz as liberações do corpo físico, mas também a gente acessa o corpo emocional dele através do conhecimento da medicina germânica. Então, são ferramentas bem potentes, bem potentes. E a gente pode fazer um apanhado disso tudo, né? E trazer... A gente vai trazendo os convidados, vai falando um pouquinho das experiências também com essas medicinas, com os animais, com os tratamentos, com relatos, com os estudos, aonde está chegando esses estudos também. A gente sempre gosta, eu gosto principalmente de agregar muita coisa em relação também junto com o avançar, né, das pesquisas e da medicina. Tem coisas que ainda a gente sabe que até na medicina humana existem transformações, existem curas, mas que ainda são muito... Não são vistas com bons olhos porque a ciência ainda não explica. A ciência ainda não explica e as pessoas também não querem investir nisso por conta mesmo da indústria farmacêutica. Né? Complicado, é uma força opositora. É uma força contra, mas existe aí muitas coisas. Tem a terapia neural também, né, Dé, que é bem legal também, que também acessa esse corpo físico, emocional, energético de uma forma bem bacana, bem potente. Nossa, tem muita coisa hoje em dia, né? Não, tem muita. Nessa visão integrativa, né? Tem muita coisa que a gente vai poder
abordar, discutir, também, né, questionar, essa que é a questão. Vamos questionar, vamos olhar para aquilo. Sim. E estudar também, entender, não ficar fechado naquela caixinha. A gente pode olhar para tudo aquilo e o que ter ressonância, claro, com você se aprofundar ou buscar alguma terapia. Porque tudo isso que a gente está falando, pelo menos acontece comigo. Falou assim, gente, tudo isso é incrível. Porque, né, todas essas coisas que a gente falou, né? Me conecta, me chama atenção. Mas às vezes você pode perceber, você fala assim, não, essa daqui tem mais afinidade, né? Eu quero sentir mais, eu quero conhecer mais. Talvez essa daqui eu senti que pro meu animal, eu acho que vai ser importante para ele. E naquela terapia que você leva pro animal, já faz todo o sentido daquilo só que você intuiu de estar levando. Sim. E vai abrindo outras portas. Sim. Né, de conhecimento, de terapia, e aí é o integrativo que acontece. Tem a geometria sagrada também, que é muito maravilhoso. Eu, em alguns congressos que eu palestrei, tive a oportunidade de assistir a palestra do Carlos Sanders, não sei se você conhece o trabalho dele, ele é neurologista, ortopedista, ele opera, cirurgião, e ele aplica a geometria sagrada, gente, durante o procedimento cirúrgico. É lindo. Que lindo. Então ele coloca lá as figuras, né? Ele faz toda essa leitura e é incrível, assim. Então tem muita coisa, né, gente? Hoje em dia não tem como falar, não dá pra ver, não tem como saber. Tem, gente, tem sim. Tem sim. E tudo muito potente, né? Verdade. Mas também tá tudo certo, se você não acreditar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tá aqui com a gente ouvindo, então. Alguma coisinha já tá aí plantadinha. Alguma coisa tá despertando. E eu falo que é um caminho sem volta, né, Déia? Porque depois que expande, né, que a gente abre a consciência para tudo isso, não tem como olhar de uma maneira trivial, né, o que a gente acreditava antes, porque realmente é um processo de expansão mesmo, né? De expansão. Para o mais, né? Para o mais, e sempre vai ter benefícios. Não é nem melhor nem pior, vamos colocar isso claro, para as pessoas não colocar a gente como arrogantes nesse sentido, nessa verdade, porque não é uma verdade absoluta, mas sempre é para o mais. Como que é esse mais? Esse mais é a expansão mesmo, gente. A gente está aqui nesse planeta para evoluir, né? Eu acho que todo mundo nesse ponto concorda, né? Não tem como falar assim, eu tô aqui pra quê? Vivendo para viver. Né? Então, um pouquinho de sensibilidade que a pessoa tiver já acessa que é possível e que sim, a gente tá aqui para o mais, né? Para evoluir, para crescer, cada um tem uma crença e tá tudo certo. E a gente percebe que sempre se beneficia com isso. Nunca retrocede no momento que você tá nesse lugar. E os animais também estão nesse processo evolutivo, isso é importante. É importante. E os animais também, é o passo. Às vezes é através do seu animal que você vai dar o passo que tanto você não tinha coragem de olhar. E para ele também existiu uma expansão nesse processo todo de troca com a gente, óbvio. Né? Porque não é à toa que ele tá ali, né, gente? Não é só... Muitas vezes a gente coloca eles assim, dessa maneira, é um anjo na minha vida. Sim, porque eles realmente ajudam a carregar as mochilinhas que a gente tá lá, não tá dando conta. Mas ele também tem um propósito de estar ali, né? Se colocando nessa família para auxílio. Ele também está no processo evolutivo dele, eu acredito nisso, né? Se a gente for para uma visão mais espiritualista. Então, tá tudo certo, né? Não tem certo e errado, nem melhor ou pior, mas existe um caminho que a gente não consegue escapar, né? E aquilo que a gente comentou no episódio anterior, no primeiro episódio. Eles chegaram mais perto de nós com algum propósito. Eles também são seres em evolução, têm os seus processos, e se eles chegaram até nós, é porque também existe uma caminhada de aprendizado, né? Sim. Muito mais perto de nós, seres humanos, para eles também aprenderem e conseguirem
também dá passos na evolução dele muito maiores, né? Sim, e também permanecerem no planeta, né, gente? Se a gente ir para uma visão mais simples, no sentido de realidade, é isso, né? Sempre, os sistemas estão sempre se equilibrando, então não é à toa, né, que um animal desenvolve uma capacidade de convivência maior com o ser humano. Não é à toa. Talvez lá atrás, se ele não fizesse isso, ele não ia estar mais no planeta, né? Então, por que isso aconteceu? Para quê? Né? Existe um equilíbrio entre esses sistemas. Por mais que hoje a gente olhe e muitas vezes a gente perceba, nossa, a gente está fazendo mal para os animais, mas esse mal, qual é a causa? Né? O que faz a gente sentir assim? Né? O que faz a gente perceber que a gente está fazendo mal para o animal? A gente está fazendo mal para a gente mesmo. E aí a gente projeta isso no animal, né? Então eles entram nesse lugar, né? De espelhamento do tutor, né? Ou mesmo a questão de ressonância energética, mórfica, ou mesmo a questão do pertencimento. Eu quero pertencer, né? O que eles entendem? Eu nasci, o cachorro nasceu, tá aqui morando na tua casa. Ele precisa pertencer a essa família, a esse clã, para que ele sobreviva. Então é natural que ele se ajuste de uma maneira que ele precise estar ali e pertencer a esse sistema para a sobrevivência. Então, sem muito romantismo, tudo se baseia nisso, na sobrevivência das espécies, né? Então, aí a gente consegue entender o porquê, né? Porquê? Para quê? O gato, o cachorro, o cavalo, né? Que são os animais que estão mais próximos da gente. Aí tem os animais de produção, né? Nossa, mas qual é o sentido da vaquinha crescer? Ela vai ser abatida, a gente vai comer a vaca, mas na Índia ela é sagrada, né? Então, existe uma dinâmica de equilíbrio entre sistemas, né? Que a gente não controla. É claro que com a autorresponsabilidade, a gente tendo essa consciência, a gente vai fazendo com que esse equilíbrio aconteça de uma forma harmônica, sem tantas perdas, sem tanta dor, né? Porque esse é o objetivo maior. Mas tudo acontece do jeito que tem que ser, né? Eu acredito nisso. O respeito, né, por todo tipo de ser. E a gente volta sempre no mesmo lugar, né? Sim. O egocentrismo. É o grande desafio, né? É o grande desafio nessa jornada aí com os animais. Sim. É isso. Que gostoso, gente. Eu adorei o papo. Eu também, bastante coisa, né? Muita coisa. Acho que dá para vocês escutarem várias coisas, porque vai dando insights, né? Então, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Seguimos. Até o próximo. Tchau, pessoal. Beijos. Beijos.